Notícias Contábeis, o podcast do Instituto Paraibano de Estudos Contábeis, IPEC. Olá, meus amigos e amigas profissionais da contabilidade. Eu sou Rômulo Teotônio e essa é a segunda edição do podcast Notícias Contábeis. Seja muito bem-vindo. Nesse espaço falaremos de contabilidade, obrigações fiscais, dicas, entrevistas, empreendedorismo e outros assuntos de interesse da nossa classe. Nessa segunda edição, falaremos sobre a contabilidade tributária e societária na atividade imobiliária. E nosso convidado de hoje é o contador Rogério Fernandes, profissional com mais de 28 anos de experiência na área tributária e contábil, bacharel em Ciências Contábeis pela UFPB, especialista em contabilidade e direito tributário pelo IPOG, especializando em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV-IDE, especialista em contabilidade na atividade imobiliária. Rogério é ainda diretor na Birô Contábil e é presidente da Rede Nacional de Contabilidade, a RNC. Vamos ao nosso bate-papo de hoje. Rogério, você com essa ampla experiência na área de construção civil, especificamente na atividade imobiliária que engloba todas as transações com imóvel, como loteamentos, construções de edifícios, o que é que você tem a dizer aos nossos colegas profissionais de contabilidade que pretendem se especializar nessa área? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu tive a oportunidade da primeira empresa trabalhar, ser uma construtora, uma incorporadora. Nessa época, a incorporação ela não podia ser tributada pelo lucro presumido e necessariamente você teria a opção de fazer o lucro real. E isso, de certa forma, trazia muita dificuldade para os profissionais. Ou seja, muitos colegas, eles simplesmente não aceitavam dentro dos seus clientes, do seu quadro de clientes, essa atividade de construção e incorporação. Então, eu tinha alternativa ou fazer, ou então não tinha cliente. Então eu fiz um curso, na época até da IOB, um curso muito bom, e aí comecei a, de certa forma, me interessar pelo tema da atividade imobiliária. E aí veio a oportunidade de fazer um curso, e dessa primeira turma que nós fizemos, eu te confesso que hoje já vai para mais de 30 turmas, e aí eu já fiz turmas em Natal, fiz em Juazeiro do Norte, Fortaleza e aqui na nossa sede na Birô Contábil. Então, é um setor que eu tenho assim uma facilidade de fazer e gostei muito. Posso dizer que sou apaixonado pela atividade imobiliária. E aí, a experiência que a gente teve lá de clientes aqui dentro da Birô, naturalmente a gente está trazendo aí através desses cursos e treinamentos, dessas turmas que nós já fizemos. Que maravilha, Rogério. Vamos seguindo aqui nas perguntas. Recentemente houve mudanças também no regime de especial tributação, RET, no patrimônio de afetação e no programa Minha Casa Minha Vida. Quais pontos você pode destacar? É importante primeiro dizer, Rômulo, que essa lei, na realidade, ela foi vetada pela Presidência da República, ou seja, pela Receita Federal, né? O entendimento do governo era que não deveria mais haver regime especial de tributação para o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o veto foi derrubado pelo Congresso, mas o que importa é que está valendo a partir agora de janeiro de 2020. Então, na realidade, a lei ela trouxe uma série de esclarecimento de situações que havia um entendimento da Receita, a exemplo de quando termina o patrimônio de afetação e a partir daí não se tem mais direito ao RET. Então ela trouxe de uma forma muito clara que a partir do momento que você faz o patrimônio de afetação, havia um entendimento antes da Receita Federal que você só poderia usar o regime até o momento que você emitisse o habeas, tá? Ou seja, se você vendeu, tem um empreendimento de 10 unidades, então do início, do lançamento até o habeas, você só vendeu 5, no entendimento que havia antes da Lei 13.970, era que as unidades, as 5 unidades restantes que permanecessem lá no estoque, elas não poderiam fazer na venda, não poderia você fazer o uso do regime, ou seja, o regime ficava limitado
para a venda daquelas unidades até a data de conclusão. A Lei 13.970, ela trouxe aí, ela tirou essa dúvida, o que é muito bom para as construtoras e incorporadoras. Na parte que fala do regime especial de tributação do programa Minha Casa Minha Vida, ele também trouxe um esclarecimento e agora não tem mais dúvida, está cristalino lá na legislação, que aqueles empreendimentos dentro do Minha Casa Minha Vida, fora do conceito de incorporação imobiliária, eles podem sim agora também fazer uso do programa do RET, programa Minha Casa Minha Vida. A exemplo de quando o construtor constrói uma casa num terreno, isso não configura incorporação imobiliária, mas mesmo assim ele pode fazer a tributação dentro do RET, logicamente sem precisar fazer todo aquele processo que precisa no caso de incorporação imobiliária, que é fazer a afetação, fazer todo o procedimento junto à Receita Federal. Opa, Rogério, muito bom, muito esclarecedora aí sua resposta, mas as polêmicas não param, né? Com relação à tributação das permutas nas empresas do lucro presumido, como andam essas discussões tanto no âmbito administrativo como também no judiciário? Essa é uma batalha de longas datas já entre a Receita Federal e o contribuinte. O que nós temos observado é que as várias decisões na Justiça Federal têm dado ganho de causa ao contribuinte. Ou seja, há um entendimento no âmbito do judiciário que a permuta sem torna, ou seja, o que é torna é a diferença paga ou recebida no negócio de permuta, ela não há tributação. A Receita, no âmbito administrativo, entende que sim, ou seja, inclusive isso tem um parecer normativo da Receita Federal, no sentido de que as permutas sem torna são tributadas sim pelo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS e evidentemente dentro do RET, do Regime Especial de Tributação. Então, na realidade, há uma tendência, e eu creio, a opinião minha, que o contribuinte vai sair vitorioso dessa batalha. O que eu trago e assim aconselho se você tem uma situação dessa, você necessariamente remeta isso ao jurídico da empresa, e se você tem a intenção ou se o cliente não quer pagar e correr o risco, então você pede uma autorização para ele, mas no âmbito administrativo, se a Receita chegar hoje para te fiscalizar, ela vai sim cobrar e tributar as permutas. Então é importante esclarecer para o cliente que no âmbito do judiciário existem várias decisões favoráveis, e para que ele possa ter cautela e segurança, o mais interessante é que ele entre com com ação, um mandado de segurança, e deposite esses valores em juízo, porque aí no futuro, se ele tiver êxito, o dinheiro retorna para ele, mas se ele não tiver isso, ou seja, se a Receita Federal ganhar a causa, o dinheiro reverte em renda para a União, e aí ele não é penalizado com juros e multa. Então, o que tem hoje de concreto é que várias decisões favoráveis ao contribuinte, no sentido de que não há tributação nas operações de permuta, no lucro presumido, e no âmbito administrativo a Receita entende que sim, e se ela chegar hoje para te fiscalizar, ela vai aplicar uma multa, tá ok? Perfeito, Rogério. Agora vamos partir um pouco para a parte societária. É muito comum na atividade imobiliária a constituição de sociedade de propósito específico, a famosa SPE. Qual é a vantagem para o construtor desse tipo de sociedade? A SPE, Sociedade de Propósito Específico, é um tipo societário recente no nosso direito, o Código Civil de 2002, e que para a atividade imobiliária ela tem uma importância no sentido de que é uma atividade que ela carece muito de financiamento de instituições bancárias. Então, o banco, geralmente, ele exige, para financiar um empreendimento, que você constitua uma SPE. Primeiro, é importante frisar que ela é uma sociedade personificada, ou seja, diferentemente
da Sociedade em Conta de Participação, a SCP, a SPE é uma sociedade normal como qualquer outra, que você vai lá, constitui na junta comercial, tem todos os processos de arquivamento, então ela tem personalidade jurídica própria. E aí é que está a grande vantagem sobre o aspecto de obter financiamento, é que quando você constitui um empreendimento através de uma SPE, você de certa forma está desvinculando o risco daquele CNPJ da sócia, da empresa, porque ela já tem, de certa forma, um tempo de existência. Então ela tem o que a gente chama de muitos passivos ocultos, passivos tributários, trabalhistas, cíveis, que a qualquer momento pode dar problema. Então, se você constitui a SPE, então ela nasce naquele momento. Então, para o banco, para a instituição financeira, não traz risco. Ou seja, é um patrimônio apartado da sócia da empresa, no caso, a controladora. Esse é um aspecto importante no que tange a questão da segurança de você obter financiamento, ou seja, os bancos veem isso com bons olhos. A outra questão é que você pode também fazer planejamento tributário. Vamos imaginar que na controladora ela tem um faturamento superior a 78 milhões de reais, necessariamente, obrigatoriamente, ela não pode fazer opção pelo lucro presumido. O lucro presumido tem um limite de faturamento do ano anterior de 78 milhões. Então, se você constitui uma SPE, ela pode sim, aquele empreendimento, se ele for até 78 milhões, você faz a opção pelo lucro presumido. Também essa é uma situação que você pode fazer planejamento tributário. No aspecto contábil, você precisa, é uma empresa normal, tem a contabilidade própria. Então você apura todo o resultado dentro da SPE e aí você faz o que a gente chama em contabilidade de equivalência patrimonial. Ou seja, tributa tudo dentro da SPE e vem para o sócio investidor, a controladora, através de distribuição de lucro, que é isento do imposto de renda. Então são esses aspectos que levam aí muitas empresas a constituir uma SPE para desenvolver um empreendimento. Muito importante, Rogério, esses esclarecimentos. Mas temos também outra modalidade que também ela é muito comentada, que é a SCP, a Sociedade em Contas de Participação, que houve também uma alteração nessa modalidade no que tange a escrituração contábil digital, a ECD. O que os profissionais da contabilidade podem esperar nesse aspecto aí? A sociedade em conta de participação, SCP, é um tipo de sociedade que a gente classifica como não personificada. Diferentemente das outras sociedades, a exemplo, uma limitada, de uma SA, a SCP você não precisa elaborar um contrato, ir até a junta comercial e fazer o registro. Há um contrato entre as partes, que é o investidor, o sócio oculto, e o sócio ostensivo, que geralmente é uma pessoa jurídica. Então você faz isso, para efeito de segurança você pode fazer o registro no cartório de títulos e documentos, mas ela não tem personalidade jurídica. Então esse é um aspecto importante da Sociedade em Conta de Participação, SCP. No que tange à questão contábil, houve uma mudança significativa a partir do ano calendário 2018. Ou seja, a SCP, todas as transações, todo relacionamento com terceiro, contratos, contratação de pessoal, enfim, ela se relaciona com terceiros, pagamento de tributo, cumprimento de obrigação acessória, tudo em nome da sócia ostensiva. Então, até o ano calendário de 2017, a Receita permitia que você pudesse fazer a escrituração da sociedade em conta de participação dentro da escrituração da sócia ostensiva. Ou você poderia também fazer fora. Então ela dava as duas alternativas. A partir do ano calendário de 2018, a Receita não permite mais que você faça a escrituração da SCP dentro da escrituração da sócia ostensiva. Isso necessariamente faz com que você tenha que fazer a contabilidade da SCP fora da contabilidade da sócia ostensiva, fazer a consolidação quando fizer o encerramento do exercício e fazer a transmissão da SCD também de forma separada, ou seja, não é mais permitido fazer
dentro da escrituração contábil da sócia ostensiva. Rogério, parabéns pela explanação. No início da nossa conversa você falou sobre um curso nessa área, em que você ministra, já tem uma vasta experiência. Existe alguma programada agora para 2020? Você já tem essa agenda? E quais são, assim, o que você contempla nesse curso? Nós estaremos dias 31 de janeiro agora de 2020 e dia 1º de fevereiro, exatamente tratando do tema da atividade imobiliária sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto tributário, onde nós vamos ver toda a parte que envolve o cumprimento de obrigações, de IMOB, os registros específicos da FD Contribuições, qual melhor regime de apuração, se é caixa ou competência. Enfim, nós vamos fazer todo um apurado dessa. Vamos também ver a questão da tributação, discutir a tributação das permutas sobre o aspecto tributário. E o outro módulo, são 2 módulos o curso, nós vamos ver a parte societária. O que é a parte societária? É toda a parte de contabilização que nós já trazemos dentro do que já está definido lá na convergência das normas internacionais, com base nos CPCs. Você vai aprender a fazer a contabilização da atividade imobiliária desde a formação do custo do empreendimento, rateio por unidades autônomas, e aí a gente trabalha de uma forma muito prática, com planilhas, lançamentos contábeis, enfim, a gente faz todo uma apuração tanto da parte de custos como também da receita, contabilização da receita. Nós vamos ver também dentro da parte do módulo tributário o RET, o regime especial de tributação, que teve aí, como eu falei, mudanças significativas, principalmente no programa Minha Casa Minha Vida, e também dentro da escrituração contábil digital, no que diz respeito às sociedades de conta de participação. A partir do ano calendário 2018, a Receita Federal não mais aceita a escrituração contábil digital das SCPs dentro da escrituração dos sócios ostensivos, de forma que você vai ter que fazer fora, e aí você fazer toda a parte de depois fazer trazer esses resultados para dentro da sócio ostensiva. Então, na realidade, é uma especialização, são 12 horas de curso, onde nós tratamos todas as questões, levamos para dentro de sala de aula a nossa expertise aqui do tempo, dos clientes que a gente faz contabilidade, ou seja, do dia a dia, trazendo as questões mais polêmicas, as questões que estão aí atuais, de todo esse tema. Na realidade, eu considero como uma especialização. Então, são 12 horas de cursos, onde a gente vê desde a tributação, a contabilização, modelos de plano de contas. Nós distribuímos também, deixamos com o aluno uma base legal para que ele possa se aprofundar no curso, no tema, e também colocamos as planilhas que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia para fazer aqui os nossos clientes de atividade imobiliária. Então, dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, agora de 2020, nós teremos a nossa primeira turma de 2020, aqui em João Pessoa. O nosso muito obrigado ao nosso colega Rogério Fernandes pela sua participação aqui na 2ª edição do podcast Notícias Contábeis. Aos amigos e amigas da contabilidade, nosso muito obrigado. Sigam nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @Notícias Contábeis. Até breve.